governador Ratinho Júnior garante a nomeação de todos os secretários ainda nessa semana. 3 pastas aguardam os novos representantes. Hoje já é dia 6 de fevereiro e alguns nomes para o secretariado do governo do Paraná ainda não foram 100% definidos. Os novos secretários de Turismo, Justiça e Cidadania e da Infraestrutura não foram nomeados. O que falta agora para terminar esse processo? A gente explica agora. Durante uma coletiva de imprensa na última sexta, quando foram anunciados recursos para a saúde do Paraná, o governador Ratinho Júnior disse que nesta semana todos os representantes serão nomeados. Estão bem encaminhados, na verdade, muitos desses que vão assumir a secretaria são parlamentares. Então tinha a questão da posse dos parlamentares, tanto os estaduais quanto os federais, para que eles pudessem tomar a sua posse, né, estarem legalmente empossados, depois passarem a assumir os seus mandatos como secretários. Então a ideia é que agora, a partir do dia 6, 7 de fevereiro, a gente comece já a nomear esses novos secretários. Isso não quer dizer que as secretarias não estão rodando, não estão acontecendo. Nós temos os nomeados que estão ali fazendo a parte administrativa, tocando as políticas públicas e agora, a partir da semana que vem, a gente começa a nomear definitivamente os secretários. Um outro assunto que também foi comentado durante essa entrevista do governador foi sobre a ponte de Guaratuba. Ratinho disse que o governo está cumprindo todos os requisitos e afirmou que tem gente querendo atrapalhar os processos. Eu acredito que sim, né? Nós estamos aí cumprindo todos os ritos, né, formais que são necessários para essa ponte, que é um sonho dos paranaenses, né, um desejo da população, uma necessidade para quem mora no litoral. Você veja que a gente tinha que trazer, na pandemia, muitas vezes pessoas de Guaratuba para se tratar em Curitiba porque era mais rápido que ele chegar em Paranaguá. Mas é um absurdo isso, né? E nós vamos enfrentar, dentro da legalidade, todos aqueles que estão atrapalhando há 40 anos a ponte. Tem muita gente no estado que era amigo de dono de balsa. Nós estamos enfrentando essas pessoas. E eu espero que o Tribunal de Contas do Estado tenha essa consciência da importância dessa ponte para nos ajudar a também a solucionar esse problema, que é o sonho de quem mora no litoral e automaticamente daqueles que entendem que o nosso litoral tem que se desenvolver. Apadreados do Requião estão ali atrapalhando? Olha, não sei, né? Eu não quero aqui personificar quem são as pessoas que atrapalham, mas eu acho que a maioria de bem tem que ajudar a resolver esse problema. E eu acredito que nós vamos ter essa solução. Nós temos uma Assembleia Legislativa, através dos seus deputados, ajudando muito. Nós temos um Tribunal de Justiça que entende a necessidade social dessa ponte, o Ministério Público colaborando, e a gente espera que os paranaenses possam todos eles colaborar. Ainda sobre a ponte, vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado já anunciou que vai recorrer da decisão judicial que derrubou a medida cautelar da Corte, suspendendo a execução do contrato para construção da ponte sobre a Baía de Guaratuba. A Corte informou que pretende ajuizar um recurso nesta semana. A representação vai questionar uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a suspensão da execução do contrato firmado pelo DR com um consórcio de empresas para a construção da ponte. Ratinho Júnior comentou ainda que em pé ainda andam as negociações, né? Que pé andam as negociações com o governo federal sobre o novo modelo de pedágio no Paraná. Olha, nós fizemos 3 exigências que são as mesmas desde o início do nosso mandato, né? Que é menor preço, bolsa de valores e obras. Eu acredito que o Ministério da Infraestrutura tem compreendido isso, né? Tem visto com bons olhos esse modelo de projeto. E qualquer alternância que possa acontecer no projeto, que não seja tirando essas 3 exigências do Paraná, nós somos parceiros nessa construção dessa modelagem. Então acho que a gente está muito próximo de uma finalização para que seja publicado o edital e a gente possa ter a melhor proposta do Paraná. O governador disse ainda que pediu mais recursos ao governo federal para obras nas rodovias. Nós fizemos fiz o pedido na reunião com os governadores, com o presidente da República, justamente para que o governo federal coloque mais recursos aqui no DENIT do Estado para que possa atender as rodovias federais, né? O Estado não pode colocar dinheiro, a não ser se for uma forma emergencial, como nós estamos fazendo aqui na 277, na descida da praia. O Estado está colocando dinheiro e fazendo São 3 problemas ali que tem naquele trecho, nós estamos resolvendo 2 e o DENIT está resolvendo um outro problema dessas obras emergenciais. Mas a gente eu pedi lá para que o DENIT possa colocar mais recursos, estamos esperando mais resposta para que de alguma maneira colabore e a gente tenha um fluxo normal, voltando à normalidade quanto antes. O governador também falou sobre as finanças do Paraná e disse que as contas estão equilibradas. Nós tivemos uma perda, né, no ano passado de 3 bilhões e 300 milhões de reais,
fruto da lei na Câmara Federal, onde teve uma diminuição do ICMS para combustível, para comunicação, telecomunicação e energia. Então isso deu um baque no Estado. Fizemos algumas reorganizações financeiras aqui no Estado, com economias e também com a aprovação de alguns projetos na Assembleia que foram muito importantes. E nós estamos hoje com um caixa equilibrado para manter os compromissos, né, com os servidores, né, para a folha em dia, com os nossos prestadores de serviço, né, que nós temos que também pagar eles em dia, e uma projeção de um planejamento para investimento em infraestrutura. Nós não podemos deixar o Estado parar. Nós temos que acompanhar esse crescimento econômico aqui do Estado. Nós tivemos um crescimento de 9% na indústria em novembro, fechamos o quarto maior PIB do país, passamos o Rio Grande do Sul, estamos com uma geração de emprego batendo recorde, e o Estado tem que acompanhar esse crescimento. Então, a ideia é que esses investimentos possam acontecer. Mas a gente torce, né, para que a economia brasileira também reaja e também que a economia global possa reagir para ajudar com que todos, né, tenham aí um novo crescimento mundial. Para finalizar, o governador também fez uma breve avaliação sobre o primeiro mês do governo do presidente Lula. Olha, é o primeiro mês, né? Então, eu acho que o governo ainda está se organizando, né? Nomeando os seus ministros, nomeando as pessoas no dia a dia para tomar sua pé das coisas, né? Tivemos uma reunião boa com os governadores e o presidente da República. A gente espera que agora a reunião ela tem que ser boa quando, na verdade, se efetiva os pedidos, né? Então, ela foi boa no sentido de dar a oportunidade de a gente fazer os pedidos que são importantes para cada estado e para a região sul, por exemplo, que é o nosso caso, e a gente espera que agora isso possa ser efetivado. Então, no primeiro mês, a gente tem que dar um prazo, né, para que eles possam também se organizar e tocar. Eu acho que o mais importante é fazer aquilo que nós estamos aqui no Estado, tocar a nossa vida, sem ficar arrumando briga política, sem gastar energia com isso. O nosso lema é unidos em paz, e a gente espera que isso possa acontecer no país. Vamos lá, falou pra caramba o Ratinho Júnior nessa coletiva. Agora você perceba uma coisa importante. O evento era para destinar recursos para a saúde, mas ele falou muito mais sobre infraestrutura, que é a tônica do governo dele. Falou a Ponte de Guaratuba, que ele quer tirar do papel, mas é impedido aí por questões burocráticas, jurídicas que sempre aparecem. Agora tem o Tribunal de Contas, aliás, tem um conselheiro do Tribunal de Contas, o Maurício Requião, irmão de Roberto Requião, ex-governador, que está tentando impedir, né? Já tivemos outros protagonistas nesta história, como o Ministério Público, como ONGs, alguns até de fora do estado. Enfim, tem um pessoal lá que é contra a ponte e fica trabalhando em torno disso. Também falou sobre a BR-277, que é um símbolo desse começo de gestão, tanto de Lula quanto de Ratinho, de ineficiência, né? Cada um com a sua parte nesta conta ali, principalmente o governo federal, o DENIT, que não resolve nada, teve que pedir ajuda ao governo do estado, que entrou, vem demorando para terminar essa obra, vai entregar lá para depois do carnaval, quando a temporada já foi toda embora. Então os comerciantes do litoral estão muito chateados, para dizer o mínimo, com isso, né? Prejuízos ali se acumulando. Também a questão ali de outras obras que ele comentou. Então a infraestrutura é a questão que toca alto no governo, e o secretário de infraestrutura ainda não foi nomeado, pelo menos não o definitivo. Sandro Alex deve voltar ao cargo, né? Ele tomou posse em Brasília na semana passada. Agora a expectativa é que ele seja nomeado mais uma vez nesta semana para ocupar esta pasta. Então vamos ver como é que isso vai se dar na prática. O Ratinho Júnior prometeu aí nomear o que falta nesta semana. E ali no final, né, ele falou bastante ali sobre o governo Lula. Você percebe ali que há um tom tranquilo, né? Um tom de quem espera uma parceria técnica com o governo federal. A gente sempre reforça aqui, na política existem os momentos de discussão ideológica, e eles são muitos, principalmente durante as eleições, quando o eleitor define qual o projeto ele quer para o estado dele, para o país dele, para a cidade dele. Mas depois que o momento eleitoral passa, é importante separar as coisas. Uma coisa é a ideologia, uma coisa é o partido, outra coisa é a gestão pública. Então é isso que nós temos que perseguir. O Paraná não pode ser perseguido pelo governo federal porque os paranaenses votaram nesse ou naquele candidato à presidência. Então a raiva na política
ela não pode existir, principalmente na gestão técnica das coisas. Então o que a gente espera é uma relação de questões republicanas entre o governo federal e o estado do Paraná. Eu tenho a impressão que o Paraná vai ter problemas com o governo federal. Não porque o governador vai fazer algo, porque algo no sentido aconteça, mas porque, historicamente, o PT persegue estados que não votaram no Lula. Olha, é só lembrar o governo Beto Richa quanto sofreu, principalmente o segundo mandato do Beto Richa. Tinha senador em Brasília, alinhado à esquerda, que hoje está no PT inclusive, que proibia o Paraná de fazer empréstimos para obras importantes. Então eu espero que não tenha nada, mas não estou convencido que teremos vida fácil com o governo federal. Então, eu quero desde já, chamar a atenção aqui da bancada federal paranaense e também dos 3 senadores que estão lá em Brasília. Vocês têm o dever de defender o nosso estado, porque a última legislatura foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Eu não via os deputados trabalhar, com poucas exceções ali. Olha essa questão do pedágio. Pergunta que o Pedroso, que acompanha a política há muito tempo, quantas reuniões de bancada federal você viu para discutir o pedágio, que é o assunto federal? Eu não vi nenhuma. Os deputados estaduais trabalharam mais nessa questão, foram mais a Brasília tentar acordos com o governo federal do que os deputados federais. Uma vergonha. Então espero que essa legislatura, que foi bem renovada inclusive, seja diferente. Inclui nessa tua conta, Mark, que você fala dos nossos deputados federais, os senadores. Tá? Você tem uma questão absolutamente federativa. Você tem uma intervenção ali do governo federal que vai licitar, inclusive, a gestão e as obras das vias estaduais conjugadas ali com as vias federais para construir um grande pool, né, para tornar, inclusive, mais atrativo, mais transparente. E os nossos senadores, eles se apequenaram nesse debate. Nós tivemos agora uma renovação do Senado. A gente espera que essa energia contamine ali os seus colegas no sentido positivo para que eles participem. Nós tivemos um senador dizendo que agora ele mudou de partido porque ele gostaria de ter mais voz, ser mais escutado, ter mais veemência ali nas discussões e no jogo em Brasília. Então a gente espera que essa voz, que essa atuação, que esse suposto protagonismo crescente, ele atue em favor dos paranaenses. Você chamou atenção para 2 pontos que eu quero reforçar aqui, Mark. Na fala do governador, a gente pode separar 2 grandes blocos. Um bloco sobre política e um bloco sobre gestão, principalmente da questão de infraestrutura. Quer dizer, principalmente não. Ele tratou exclusivamente nos tópicos, ali nos grandes tópicos, questões de infraestrutura. Na parte política, quem acompanha o calendário sabe o seguinte: o ano de fato começa quando você resolve o problema da eleição das casas congressuais. Ou seja, aqui no estado resolveu a questão da LEP, que já estava muito bem encaminhada. Em Brasília, todo mundo dava como favas contadas a questão do Arthur Lira e se consolidou o candidato governista Rodrigo Pacheco. Depois disso, algumas nomeações começaram a andar. Quem acompanhou o Diário Oficial de quinta e sexta-feira percebeu que muita coisa que estava ali represado de segundo escalão andou. E isso impacta. A gente pensa, mas tá, o que essas nomeações em Brasília nos impactam? Uma delas é o DENIT, que segue ainda nesse imbróglio ali numa nuvem. Quando eles respondem que não sabem o que vão fazer, o governador tem que socorrer o DENIT, é porque o órgão estava acéfalo, não tinha ninguém ali dirigindo para garantir que o seu papel, que a sua missão fosse cumprida. E não tinha por quê? Porque o órgão ali, Mark, ele era alvo do quê? De negociata política, negociata única e exclusivamente para você definir quem vai presidir o Congresso, especificamente ali o Senado. Então a gente acha que às vezes esses 2 assuntos, o governador tratou de política de um lado, obra de outro, mas os assuntos eles se conectam principalmente nessa jogada do toma lá da cá. Então a gente espera que, resolvido isto, né, agora resolvida a questão da eleição congressual, as coisas possam andar, porque ninguém aguenta mais essa imobilidade, porque tem tantos erros por ação, mas esses erros por omissão sistemática incomodam muito. Porque a gente lembra que o DENIT falava, Marco, no final do ano que ia resolver rápido, e agora a gente percebeu que nem com o socorro do Estado as coisas cumpriram o cronograma.